Muito bem, olha só. Vocês se lembram, não só o ano passado, né, no nosso último fórum, a gente falou sobre reações de oxirredução. O que acontece na reação de oxirredução, gente? Existe a transferência de elétrons, certo? Enquanto alguém está perdendo elétron, alguém está recebendo, certo? Então, olha só. Nós temos aí os agentes oxidantes e os agentes redutores, né? Aqui, nós vamos falar sobre algumas reações. A gente vai falar sobre a ozonólise e vai falar sobre a oxidação branda e a oxidação enérgica em alcenos. Que a gente vai utilizar o reagente de Bayer nessas reações, e esse reagente é um reagente oxidante, ok? Então, ele vai fornecer oxigênio. Então, na ozonólise, na oxidação branda e na oxidação enérgica, a gente vai fornecer oxigênio para as moléculas, ok? Então, a gente vai ver aí o comportamento, como é que isso vai acontecer. Então, começando aí pela ozonólise. Na ozonólise, o que vai acontecer? Nós vamos reagir o composto orgânico com o O3, ok? Que é o ozônio. Já vou colocar aqui a cola, o que vai acontecer, tá? Gente, vai haver a quebra da molécula, tá? No caso, a gente está falando aqui de alcenos, ok? Essa reação é feita para alcenos. Então, vai haver a quebra da ligação dupla, e você vai dividir a molécula em duas partes, ok? Então, nós vamos quebrar a dupla ligação, ok? Então, nós teremos a formação de dois compostos, tá? E aí, o que vai acontecer? Nós vamos fornecer para os carbonos da dupla ligação, nós vamos fornecer dupla O. Então, é isso que vai acontecer, tá? Basicamente. Então, olha só. Por exemplo, vamos aqui, exemplo número 1. Então, nós temos o composto. Esse composto aqui. Então, nós vamos reagir ele aí com o ozônio, e essa reação ocorre na presença de água, tá? Então, o que vai acontecer? A gente vai romper aí a ligação. Rompendo a ligação, a gente vai fornecer para cada átomo de carbono da dupla, a gente vai fornecer o dupla O, tá? Então, o que a gente vai formar? Olha só. Presta atenção aqui, eu vou até apagar aqui para você perceber, ó. Eu vou romper a dupla ligação, olha só. Fala para mim, o que a gente vai formar? Você coloca a dupla O para cada um, né? Que você falou. Ó, isso, para cada carbono. O que a gente vai formar? Ó, o carbono está aqui, ó, dupla O mais. Mesma coisa para o outro, hein? Dupla O para esse daqui. Então, nós tínhamos aí um alceno, certo? Esse alceno era um alceno ramificado. E nós formamos o quê? Que grupo funcional é esse? Cetona, não é? Cetona, certo? Nós formamos duas cetonas. E aí, olha só, um oxigênio está aqui, o outro está aqui, o outro oxigênio se une com a molécula de água, formando água oxigenada, tá? É ótimo, ok? Então, olha só, o que acontece aqui? Quando você tem um composto orgânico que é ramificado, você tem a possibilidade de formação de cetona. Porém, deixa eu colocar outro exemplo aqui. Exemplo número 2. Então, nós vimos aqui, ó, nesse primeiro exemplo, nós vimos que os dois carbonos da dupla têm ramificação, ok? Os dois têm ramificação. Nesse segundo exemplo que eu vou colocar aqui, olha só. Fala para mim.
essa cadeia é ramificada? Sim ou não? Não. Não. A gente não tem ramificação nos carbonos da dupla, tá? Então, olha só. Então, a gente vai reagir com ozônio em meio aquoso. O que vai acontecer? O ozônio rompe a ligação dupla, ele separa os carbonos, ok? Você vai ter a formação de 2 novos compostos orgânicos. Então, olha só. E o que a gente vai fornecer para cada carbono da dupla? A gente vai fornecer o dupla O, ok? Então, olha só. Vai ficar assim, H3C, C, dupla O. E aí eu tenho esse hidrogênio aqui. É adicionado H2O ou aquilo ali tá falando só que em meio aquoso? O que foi? Aquele mais H2O. A H2O ela faz parte da reação, tem que colocar que tá sendo adicionado H2O? Meio. É o meio. Não, é só para te mostrar depois para onde vai o último oxigênio. Tá, de boa. Tá? Então, olha, a gente formou aí, ó, o primeiro composto, agora o segundo, ó. O que a gente vai fazer? Vai fornecer para ele o dupla O. Então, ó, 1 oxigênio, 2 oxigênios, o terceiro oxigênio vai para a molécula de água, formando H2O2, água oxigenada. Pergunta, nós tínhamos um alceno, certo? E agora formamos o quê? No aldeído. Aldeído, certo? Formamos 2 aldeídos. Então, beleza. Vou colocar mais um caso, tá? Terceiro caso aqui, ó. H3C, aqui. C, dupla C. Olha só. Não. Não, senhora. Olha só. Terceiro caso. Então, a gente vai colocar aqui o ozônio em meio aquoso. Ok? Então, o que acontece na ozonólise? A gente quebra a dupla e divide a molécula. Pergunta, nessa divisão, gente, já dá para a gente entender o que vai ser formado? Olha só, analisa a primeira parte da molécula e analisa a segunda. Lembrando que você vai fornecer dupla O para cada um, ok? Então, fala para mim, a primeira parte da molécula vai formar o quê? Aldeído. Aldeído, perfeito. Então, vai ficar H3C, C dupla O, H, mais... E a segunda parte da molécula vai formar o quê? Cetona. Cetona. Então, H3C, C dupla O, CH3. Ok? Então, a gente formou um aldeído e uma cetona. Então, gente, resumidamente, olha só. Você vai observar o composto orgânico, lembrando, é ozonólise, eu quebro a ligação dupla. Quebrei a ligação dupla, vou fornecer dupla O para cada carbono da dupla. Se eu perceber que os 2 carbonos da dupla, como é o caso que está sendo apresentado aí, se os 2 carbonos da dupla forem ramificados, eu vou formar 2 cetonas, certo? Agora, se eu tiver um caso em que eu tenho uma cadeia normal, né? Os carbonos da dupla não têm ramificação, eu vou formar 2 aldeídos, ok? Lembrando, eu forneço dupla O, quando é ozonólise. Agora, se eu tiver um carbono ramificado, um carbono da dupla ramificado e o outro não, que é o caso que a gente está vendo aí, o que vai acontecer? Eu vou formar um aldeído e uma cetona. Tudo bem? Ok, crianças? Sim, Fran. Sim. Beleza. Muito bem. O nosso próximo caso, agora a gente vai falar sobre a oxidação branda e a enérgica. Tá? Então, na oxidação branda e enérgica, o que acontece? A gente vai fazer o uso do reagente de Bayer. O reagente de Bayer, gente, é uma substância que contém o permanganato de potássio. Tá?
O permanganato de potássio é o KMnO4. Okay? Então, o que vai acontecer? Nós temos a oxidação branda, ela vai ocorrer em meio básico, enquanto que a enérgica vai ocorrer em meio ácido. Ok? Então, aqui, branda vai ser em meio básico e a enérgica em meio ácido. A oxidação branda também ocorre a frio ou em temperatura ambiente, enquanto que a enérgica vai ocorrer a quente, ok? Com aquecimento. Então, olha só. Vou mostrar aqui para vocês a MnO4. Ô, Dani, Fala, querida. não é esse composto que é utilizado para quando tem catapora, essas coisas? É, sim, senhora, permanganato, é esse mesmo. Ah, tá. É que eu sabia que eu tinha lembrado de alguma coisa. Isso mesmo. Olha só. Então, o que acontece? O permanganato de potássio em meio ácido, ele age de uma forma. E em meio básico, ele age de outra forma, tá? Então, olha só. Quando a gente tem o permanganato de potássio em meio ácido, ele vai produzir aí, ó, o MnO4. Quando ele está em meio básico, ele vai produzir o MnO2. Então, olha só. Vocês se lembram como é que a gente faz para calcular o número de NOx? A gente revisou isso, hein? Não tem a ver com você pegar o número de oxigênios e tal? Ou não? Ó, bem básico, rapidinho, hein? Rapidinho. Lembra que a gente comentou? Família 1A, NOx mais 1, 2A, mais 2, lembra? Oxigênio, geralmente menos 2. Se for substância simples, Zero. quanto que é o nome da substância? Isso, zero. Se for substância no estado fundamental, zero, lembra? Então, olha só, por exemplo aí, o potássio é da família 1A, então o NOx dele vai ser mais 1. O oxigênio dá menos, dá 6A, então o NOx dele vai ser menos 2. Eu quero descobrir o manganês. Eu pego esse de baixo, multiplico de cima, monto uma equação de primeiro grau. Ó, como é que vai ficar aqui? Vai ficar 1 mais x, ó, 4 vezes menos 2, menos 8 é igual a 0. Qual é o valor de x? É, 7. isso. Perfeito. Então, 7. Agora eu quero que vocês calculem dessa substância aqui, ó. Manganês, dessa substância. O oxigênio a gente já sabe que é menos 2. É mais 8. Ué? Mais 8. Ai, gente, peraí. Ai. De novo. De novo, tirei o 4, tá? É só um oxigênio. Como é que fica? Ah, mais 2. Então, aqui menos 2 mais 2. Fala para mim, ó. Calcula, por favor, a diferença. O delta. 5. Quanto? 5. 5. Perfeito. Beleza. Agora aqui, ó. Aqui a gente já sabe que vai ser 7, que é o mesmo composto. Agora calcula aqui, ó, nesse dióxido. Aqui é menos 2. Mais 4. Quanto? Mais 4. Mais 4. Agora calcula a diferença, por favor. 3. 3. Perfeito. Então, olha só. O que está acontecendo aqui com o manganês? Ele está oxidando ou reduzindo? Lembrando, quando oxida, aumenta o número de NOx. Quando reduz, diminui o número de NOx. O que está acontecendo com o manganês? Ele está oxidando ou reduzindo?
reduzindo. Está reduzindo em ambos os casos. Se ele reduz, ele é agente oxidante ou agente redutor? Oxidante. Ele é agente oxidante, certo? Por isso que ele está sendo usado aqui. Gente, olha só, a quantidade de elétrons representa a quantidade de oxigênios que nós vamos utilizar aí nas reações. Então, olha só, aqui, ó, a nossa diferença não foi de 5? Então, isso significa, ó, não deu para eu colocar aqui. Aqui, depois desse mais aqui que vocês estão vendo, eu vou botar em cima, tá? Pro, se reduz os dois, o que você falou que é mesmo? Não entendi, Fabrício, fala de novo. Você falou que ambos são o quê? Não entendi, Fabrício. Você tinha falado que ambos eram o quê? Que eu não escutei que você tinha falado. Os dois reduzem, ambos são o quê? Os dois estão reduzindo. Então, o que acontece aí? Aquele que reduz causa oxidação no outro. Então, ele é o agente oxidante. Okay? Então, no caso do permanganato de potássio, em ambas as reações, ele é o agente oxidante. Por isso que ele é utilizado na reação de oxidação. Mas qual é o nosso objetivo aqui? Ó? Eu descobri como é o comportamento do permanganato no meio ácido e o comportamento dele no meio básico. E isso está ligado à quantidade de oxigênios que a gente vai chamar de oxigênio nascente, ok? Como é que a gente identifica o oxigênio nascente? A gente coloca ele entre colchetes, tá? Então, esse aqui é conhecido como oxigênio nascente. A quantidade vai depender da quantidade de elétrons aí que foi transferido. Então, no primeiro caso, em meio ácido, qual foi a diferença? Não foi de 5 elétrons? Então, isso significa que em meio ácido, Laura, meu amorzinho. Então, o que acontece? Em meio ácido, existe a produção de 5 oxigênios nascentes, tá? Enquanto que em meio básico, existe a produção de quanto? De 3. Ok? Então, você vai ter a produção de 3 oxigênios nascentes em meio ácido. Básico, perdão. Por isso que em meio ácido, a reação é conhecida como enérgica. Ok? Ela é mais forte, ela é potente. Enquanto que em meio básico, ela é conhecida como branda. Tudo bem? Ficou claro isso? Ficou claro? Tá? Então, é por causa da quantidade de oxigênio nascente, tá? Gente, esse oxigênio não é O2. Não é O2, hein, pessoas? É oxigênio nascente. Você vai perceber, você vai colocar ele sempre dentro de colchetes, tá? Ok? Então, pela quantidade de oxigênio nascente, como em meio ácido a quantidade é maior, então a reação é enérgica. E na branda, já vai ser mais leve. O que vai acontecer aqui? Ó? Na reação enérgica, gente, a gente vai romper a ligação, tá? Então, a gente vai romper, a gente vai quebrar a molécula, ok? Na enérgica. E onde tiver hidrogênio, o oxigênio vai entrar, tá? Já na oxidação branda, o que acontece? Na oxidação branda, vai haver a quebra apenas da ligação π, tá? Então, você vai ter lá uma dupla ligação e a ligação π vai ser rompida somente. Então, você tem um composto, vai ter um composto e ponto final, tá? E aí, a gente vai fornecer oxigênio. Ok? Então, olha só. Vamos aos exemplos, ok? Vou falar primeiro da branda. Então, na branda, a gente já sabe que vai haver quebra da ligação π no alceno. Então, olha só. O que você falou que acontece na enérgica mesmo, que eu estou anotando aqui? Na enérgica, Fabrício, você vai romper a ligação dupla. Então, você vai ter formação de outros produtos, ok? Enquanto que na branda, não. Então, olha só. Então, eu vou colocar aqui o meu oxigênio nascente e vou colocar aqui que o meu meio é básico. Ok? Então, se o meio é básico, eu já sei que a reação é branda, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Vai haver a quebra, ok? Da nossa ligação. E aí, quero mostrar uma coisa para vocês.
E aí, o que, que vai acontecer aqui? Ó, H3C, C. Vou até colocar assim. CH3. E aí, olha, a gente tinha hidrogênio e hidrogênio. Vai entrar oxigênio aqui, vai entrar oxigênio aqui, tá? Então, o que, que a gente vai formar aí? A gente vai formar um diálcool vicinal, ou um diol vicinal, pode ser também. O que acontece? Por que vicinal? Porque as hidroxilas estão ligadas a carbonos que são vizinhos, ok? Tá? São vizinhos. E o, tá? Então, e o terceiro, Dani? Não são 3. 3 o quê? 3 oxigênios. Não. Aqui você vai colocar quantidades. Aqui você, na realidade, você nem precisa colocar, tá, Thiago? Mas assim, ó, foram usados 2, você coloca 2. Isso só quando você coloca o oxigênio nascente como reagente. Mas aqui não tem, é diferente, né, da ozonólise. Entendeu? Diferente, totalmente diferente, tá? Da ozonólise, sim. Sabe que o terceiro vai para água. Mas aqui, não. Você vai utilizar somente a quantidade que for permitida para você pela fórmula do seu composto. Entendeu? Pro, Fala. o oxigênio, ele entra no lugar da ligação que foi rompida, é isso? Isso. Tá? Ele vai entrar. Ok? Vai formar aí, ó. Vai formar aí um diol. E na enérgica, tipo... Enérgica, aí aconteceu o seguinte, olha só. Então, na enérgica, como eu falei para vocês, a gente vai romper a ligação dupla. Rompendo a ligação dupla, olha só o que, que vai acontecer. Vou colocar aqui um exemplo. Dessa a gente vai fazer mais exemplos. Então, olha, como é que eu identifico? Então, eu vou colocar aqui o oxigênio nascente e o meio, vou colocar que é um meio ácido, tá? Então, como eu falei para vocês, a enérgica vai romper a molécula. Então, ela vai romper a ligação dupla. E aí, o que acontece? A gente vai fornecer, então, oxigênio para o carbono. O que vai acontecer aqui? Olha só. Você vai perceber que pode ocorrer em etapas, tá? A reação enérgica. Eu vou fazer aqui embaixo. Então, olha só, vai ficar assim. Olha só, rompi, tá vendo? Rompi, acrescentei um oxigênio, tá? Para completar a ligação do carbono, então você precisa colocar uma dupla entre o carbono e o oxigênio. Então, ou seja, na primeira parte aqui, a gente formou um aldeído, ok? Ó, formamos um aldeído na primeira parte da molécula. Ó, a gente fez essa parte aqui. Agora a gente vai pegar a segunda parte, essa aqui. Então, olha só, mais C. Vou até manter a mesma posição, tá? Então, a gente vai fornecer um oxigênio para o carbono que era da dupla. Para completar a ligação do carbono, vai ser uma dupla ligação. Ou seja, nós formamos aqui um aldeído e uma cetona. No entanto, gente, o que acontece aqui, ó? Toda vez que você tiver hidrogênio ligado, oxidar esse hidrogênio, tá? Então, se a gente parasse aqui, nós teríamos a formação de um aldeído. Como a gente ainda tem hidrogênio presente no carbono que era da dupla ligação, o que acontece? A reação continua. Então, aqui, ó, vou colocar o oxigênio nascente no meio ácido. Então, o que vai acontecer? Vai entrar mais um oxigênio. Então, vai ficar assim, H3C, C, dupla O, OH, mais a acetona que já tinha sido formada. A acetona tem espaço.
Ela não tem espaço para a entrada de mais oxigênios, ok? Só entra um oxigênio no carbono da dupla. Já quando você tem aí o aldeído, ainda tem espaço para a entrada de mais um oxigênio. Então, ele oxida o hidrogênio, tá? Então, olha só, nós temos a formação de um ácido carboxílico, ok? Ou seja, se a reação for parcial, você fica com o aldeído. Se ela for total, você tem a formação do ácido carboxílico. Tudo bem? Ok? Espera aí, acho que estou anotando aqui. Na total vai ácido carboxílico e a acetona, né? E em etapas é aldeído e cetona, é isso? Para esse exemplo, é dessa forma, ok? Tá? Você percebe o seguinte, olha para os carbonos da dupla. Olha para os carbonos da dupla. Você percebe que um é ramificado e o outro não é. Aquele que é ramificado, ó, pelo que a gente já falou anteriormente, já dá para você prever mais ou menos o que vai acontecer, tá? Então, aquele carbono que é ramificado, o que vai acontecer? Ele vai formar cetona. Mas sempre que for em etapas, vai surgir um aldeído. Que é em etapas pelos carbonos, ô Fabrício. Quer ver? Deixa eu colocar outro exemplo. Você vai entender o que eu estou falando agora. Vê se eu colocar esse exemplo aqui, ó. Se eu tivesse, por exemplo, essa estrutura aqui, ó. Analise os carbonos da dupla, por favor. Analisa. São ramificados sim ou não? Sim. Não. Se vai ocorrer a oxidação enérgica, vai haver a quebra total da molécula, certo? Então, eu vou quebrar aqui, ó. Quebrei. Te pergunto, ó, observado. Vou te perguntar, vai formar aldeído ou cetona? Cetona. Lembra, você vai fornecer oxigênio para um, oxigênio para o outro, certo? Obrigatoriamente vai ter que ser uma dupla. Então, você vai formar quantas cetonas? Duas. Pergunta, tem espaço? Sobrou algum hidrogênio aí nos carbonos da dupla? Tem como? Tem espaço para entrada de mais oxigênio? Sim ou não? Não. Não. Agora vamos voltar na molécula anterior. Agora, olha, observa essa. Olha só. Vamos romper essa ligação. Rompemos. Analisa um lado, analisa o outro. O que você vai formar na primeira parte da molécula? Aldeído ou cetona? Aldeído. Aldeído, perfeito. E na segunda parte? Cetona. Então, nunca vai ter no final total, nunca vai existir um aldeído. É isso. Se for total, não. Tá? Se for total, não. Ok? Ok? Então, nesse caso aí, na parte da direita, na parte da cetona, acabou. Parou aí, virou cetona, já era. Agora, a segunda parte pode ocorrer parcial e total. Se for parcial, aldeído. Se continuar, porque a gente tem um hidrogênio ainda aqui. Esse hidrogênio é oxidado e se transforma em um ácido carboxílico. Tudo bem? Dani. Fala, querido. Enquanto tiver hidrogênios, sempre vai... Carbono da dupla, hein? Sim, é isso mesmo. Sempre vai oxidar? Vai, sim, senhor. Enquanto estiver no carbono da dupla. Fala, Pedro. Não, era a mesma dúvida que o Thiago. Era isso? Muito bem. Ah, não, essa eu já coloquei, esse exemplo eu já dei. Peraí, outro exemplo. Agora aqui, ó. Analisa aí. O que vai acontecer? O meio é ácido, então vai haver o rompimento da ligação dupla. Por gentileza, já dá para prever o que vai acontecer. Vai ser dois aldeídos. Vai ter formação de quê? Formação de dois aldeídos. Muito bem. Então, H3. Isso o quê? Se for então, o quê? Etapas, né? né?
Que se fosse total, formaria 2 ácidos carboxílicos, é isso? Isso, se for total, então a gente vai ter 2 moléculas de ácido o quê? Carboxílico. Aí, tudo bem? Deu para entender? Naquelas, mas deu. Assim, naquela, Fabrício. Fala, Fabrício. Assim, deu e deu dando. É isso. Vou fazer exercício. É isso. Aí eu vou ver depois. Tem jeito. Não sei nem como explicar direito, Pro. Essa aula pareceu um trovão na minha cabeça. Trovão, Fabrício. Oh, meu Deus. Ó, muito bem. Agora deixa eu explicar só mais um detalhe. Gente, mas ó, observa a molécula, que você tem que lembrar. Se for branda, você só quebra pi, oxigênio, você vai formar um diol. Se for enérgica, você quebra a molécula. Quebrou a molécula, analisa se os carbonos da dupla são ramificados ou não. Se for ramificado, vai formar cetona, ponto final. Se ele não for ramificado, você vai ter um hidrogeninho aí, certo? Tem o hidrogênio, o que vai acontecer? Você tem 2 possibilidades. Se for parcial, para no aldeído. Se for total, vira ácido carboxílico. É isso. Tá bom. Entendeu? Onde tem hidrogênio no carbono da dupla, entra oxigênio. Certo? Tudo bem, Fabrício? Ok, ó, falei o resumo, hein? Resumo geral. Gente, agora eu vou dar mais um exemplo. Presta bastante atenção, tá bom? Que isso é muito importante. Exemplo número 4. Olha só. Presta atenção. Vou perguntar aos senhores agora. Analise essa molécula e me diga quais são os produtos formados quando a gente fizer a oxidação enérgica. Fala para mim, o que vai formar aí? É dialdeído ou não? O primeiro. Não tem nada a ver. Primeiro, não. Só vai um dupla O, né? Que você vai colocar por enquanto. Vamos fazer por etapas, tá? Vamos fazer por etapas que é para vocês entenderem, ok? Na primeira parte, então vai formar aldeído, é isso? Isso. E na segunda? Cetona. Cetona. Beleza. Então, eu vou fazer a etapa aqui, tá bom? Então, vai ficar assim, né? Ó. Hidrogênio, hidrogênio e aqui um dupla O na primeira parte. Confere? Ó, confere? Beleza. Segunda parte, então a gente vai ter a formação da propanona. E aí eu pergunto aos senhores. Continuar? A acetona vai ser oxidada mais alguma vez ou não? Para aí. Acetona. Não. Acetona para. Não. Cetona para, porque não tem hidrogênio ligado ao carbono, beleza? Então, aqui, ó, acabou. Cetona e ponto final. Agora, essa parte aqui pode ser oxidada. Os senhores concordam comigo? Mais 2 vezes, né? Então, vamos lá. Então, eu vou fazer assim. Eu vou colocar logo os dois, só para vocês entenderem o que vai acontecer, tá? Então, vai ficar assim, né, ó. Gente, Brusila, desde o começo desse exemplo é enérgico, né? Só para... enérgica, ó. Coloquei lá em cima, ó, aqui, ó. Tá? Olha só, gente. O que acontece aqui? Quem é esse cara? Conta para mim quantos hidrogênios tem nessa fórmula. 3. Hidrogênios. 2. Então, H2. Um carbono. Quantos oxigênios? 3. Olha só quem a gente formou. Que ácido é esse? Ácido carbônico. carbônico. Gente. Lembra que nós comentamos que o ácido carbônico ele é um ácido instável. Olha só o que acontece aqui. Você tem 2 hidroxilas ligadas no mesmo carbono, gente. Isso não rola. Isso aqui não rola. É muito elétron próximo um ao outro. Então, o que acontece aqui? Olha só.
Aqui vai haver a eliminação de uma molécula de água. E formação de quem, gente? Fala para mim. Aqui vocês já sabem, vocês aprenderam isso no primeiro ano do ensino médio, hein? O que acontece com ácido carbônico? Vai se decompor em quê? Eu já acabei de mostrar, hein? Olha só. Já falei, é eliminada uma molécula de água e sobra o quê? Um éster. Não, Tiago. Ah, eu não lembro. É só você olhar. Olha para a fórmula. A água e o que sobrou aqui? Ó, carbono e 2 oxigênios. Gás A água aí e CO2, gente. Lembra? Vocês aprenderam isso, certo? O que acontece com o ácido carbônico? Lembra que a gente falou? Ele é fraco. Quando a gente falou de força de ácidos, a gente falou sobre ele. Ele era fraco, que ele ia se decompor em água e CO2. E por quê? Justamente por conta dessas duas hidroxilas ligadas no mesmo carbono, tá? Então, isso não acontece. É muito instável, acaba eliminando a água e sobra o CO2, tá? Então, crianças, quais seriam os produtos da oxidação deste alceno? Seria essa acetona, que é a propanona, mais o quê? Água e gás carbônico. CO2 e água. Tudo bem, Fabrício? Só para deixar o Fabrício mais... Tempo, né? Nossa, É que eu acabo me perdendo porque eu continuo anotando aqui no caderno na hora, né? Porque se eu for ver a gravação depois, não tenho tempo. Aí tem que anotar agora. Às vezes eu me perco. Mas e aí, compreendeu? Compreendi. Ah, tudo bem, gente? Tá? Então, neste caso, olha só, nós teremos a formação aí de um ácido a gente vai ter a formação do ácido carbônico que vai se decompor em água e CO2. Tudo bem, criança? Ok? Alguma dúvida? Não, só confusão. Muito bem. Então, eu vou parar por aqui. Eu vou deixar para falar da oxidação de álcoois na próxima. Dani, Tá bom? Fala, meu bem. Só tem essa parte de reações de redução também. Não tem. Não entendi. E as reações de redução que eu estou perguntando? Eu ainda não cheguei lá, é a última parte, mas a reação de redução vai ser o inverso, né? Você vai diminuir a quantidade de oxigênio e aumentar a quantidade de hidrogênio. Seria a hidrogenação. E a hidrogenação catalítica que a gente viu seria a mesma coisa. Tá? Mas a gente vai falar dela depois da oxidação de álcool, tá? Okay. Então, crianças, olha só. Por hoje é isso, mas vocês podem fazer, ó, não, mas é oxidação de álcool, ainda não falei sobre. Eu acho que eu vou passar uma listinha. Para entregar até quando? Quero que vocês façam o exercício da página 58. Página 58, exercício número 5. O 5, o 6. O 6, 5 e o 6. É até domingo, Bruno? Tá? Olha, dá para vocês fazerem também, ó. Tem o exercício 1, tem exercício que dá para fazer. Faz o seguinte, faça os exercícios da página 56 em diante. Mas quando vocês perceberem que ele está falando de álcool, não precisa fazer, tá? Porque a gente ainda vai falar sobre, ok? Mas se for alceno, pode fazer. É da 56 até que página, Bruno? Da 56 até a 59, tá? Só façam aqueles que forem de alcenos, tá bom? Se for álcool, não façam. Tudo bem? Só para vocês... Pode ser até a semana que vem, tá bom? Tá? Até a próxima aula. Tá certo. Bom, pode fazer para a próxima aula, sem problema. Tá bom? Só para vocês não esquecerem que a gente comentou hoje. Tudo bem, crianças? Sim? Creio que vai ficar. Sim, Tá
Qualquer dúvida, Fabrício, como você já sabe, manda o WhatsApp, tá bom? Que aí eu tiro suas dúvidas. Vamos, crianças. Então, meus amores. Só para tirar uma última dúvida. Então, semana que vem, a aula vai ser a aula do Caio. Certo? Isso. Senhor. Tá bom? Segunda-feira? Não, gente. Segunda Quarta, não. Lucão. Segunda é feriado. Quarta. Tá bom, Caio? Próxima aula, tá? É Próxima segunda? aula é com você. Na quarta, meu bem. Segunda é feriado. Ah, tá. Desculpa. É quarta. Beleza, pro. Ok. Bom? Então, crianças, fiquem com Deus e a gente se vê amanhã, tá bom? Até, pro. Tchau. Até. Bye, bye. Até pro. Tchau, Pro, a gente se vê amanhã, mas amanhã não é. Amanhã é Amanhã não é- acolhimento. Então amanhã não não tem aula em casa, conteúdo. é acolhimento, tá bom? É isso. Tá bom. Amanhã eu entendo o que vai acontecer. Deixa pra lá. Amanhã você vai entender. Beleza.